Muito boa tarde, com muita alegria e com muita satisfação que nós estamos iniciando a edição de terça-feira do Exija Seus Direitos. Boa tarde a você da capital, muito boa tarde a você do interior do estado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, terça-feira, o Exija Seus Direitos trazendo os assuntos relacionados à cidade de Manaus, a vários municípios do interior do estado, discutindo os problemas do estado do Amazonas e mostrando também problemas no trânsito na capital. A retirada dos radares faz com que muitos motoristas passem a abusar da velocidade nas principais vias da capital. Aqui na Avenida das Torres, a velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Mas sem a presença dos radares, a tendência é o motorista aumentar a velocidade, correndo risco de acidentes e atropelamentos. Consumidora deixa sua TV de LED na assistência técnica para consertar. A assistência não conserta, enrola a consumidora e ela então exige os seus direitos. De gastar dinheiro, tirar dinheiro do bolso para comprar crédito, para ligar para a fábrica. Já vim umas 4 vezes aqui e nada. Tá cansada já? Cansada, né? Eu quero resolver esse problema logo. Vamos voltar a falar da irresponsabilidade de algumas agências bancárias no estado do Amazonas que não respeitam leis. A lei que obriga os bancos a não permitirem celular dentro das suas instalações é flagrantemente ignorada. O Exija Seus Direitos, edição de terça-feira, vai começar agora, como fazemos todos os dias, procurando pessoas desaparecidas através do nosso quadro Procuras. A dona Olga Cevalhos Samias entrou em contato com o nosso programa para tentar ajudar o amigo Marcos Rogério Bezerra, que tem 44 anos de idade, natural de Manaus, mas há 32 anos reside em Rio Branco, capital do estado do Acre. O Marcos não mantém contato com os seus familiares desde os seus 12 anos de idade, já tem uns 32 anos mais ou menos. Ele gostaria de reencontrar o pai, o Raimundo de Souza Moraes, que morava com a mãe na Avenida Tefé, no nosso querido bairro da Cachoeirinha. O Rogério Bezerra foi embora com a mãe, a dona Arlete Bezerra da Silva, e acabou perdendo contato com a família. Ele tem outros parentes que também moram aqui em Manaus. É a Ezete e a prima Roineide. O Rogério só tem estas informações e pede que, se alguém souber de alguma informação sobre o pai, Raimundo de Souza Moraes, e os parentes Ezete e a prima Roineide, deve ser Rosineide, alguma coisa assim, né? Mas aqui está escrito Roneide. Mas são parentes do Marcos Rogério Bezerra, filho da Arlete Bezerra da Silva e do Raimundo de Souza Moraes. Qualquer informação, por gentileza, entre em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. Nós temos aqui todos os dias divulgado informações a respeito das pessoas desaparecidas. E graças a Deus que, graças à sua ajuda, graças à participação dos telespectadores, as informações, sempre quando são de conhecimento dos nossos telespectadores, elas acabam chegando através do programa Exija Seus Direitos. Então nós vamos mais uma vez conclamar a nossa legião de amigos, de telespectadores, para que, munidos desse espírito de solidariedade que sempre nutre os nossos telespectadores, a gente possa mais uma vez fazer uma corrente de informações para que a gente possa localizar o Raimundo de Souza Moraes, que é o pai do Marcos Rogério Bezerra, e também as tias do Marcos, o meu xará, a Ezete e a Roineide. A mãe dele é a dona Arlete Bezerra da Silva. Qualquer informação, por gentileza, entrar em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. Um assunto que causa muita polêmica pelo Brasil afora é a instalação de radares, os corujinhas. Para muita gente, os radares são apenas caça-níqueis, que não melhoram em nada o trânsito e principalmente não cumprem o seu papel, que é o de evitar acidentes. Muito bem, em Manaus, uma empresa chamada Consladel, é uma empresa que foi denunciada de todas as formas e maneiras possíveis e imagináveis, prestava o serviço de radar na cidade de Manaus. O contrato venceu, não houve ainda a renovação com a empresa, nenhuma outra empresa assumiu a instalação dos radares
O fato é que hoje Manaus não tem radar e alguns motoristas, maus motoristas, aproveitam para abusar da velocidade. Aí sim, colocando em risco a sua vida e a vida de terceiros. O programa Exija Seus Direitos esteve nas ruas. A reportagem que vai falar sobre esse caso é do nosso repórter especial, Oliver Castro. Danilo perdeu as contas de quantas vezes foi flagrado pelos radares. As multas pesaram no bolso. Ainda assim, o motoboy não concorda com a retirada dos equipamentos de fiscalização eletrônica do trânsito de Manaus. No ponto de vista econômico, eu que sou rapaz trabalhador, né, tenho pegado várias multas aí, tem pesado no meu bolso, até porque o nosso salário é muito pouco, a gente não tem condições de estar pagando multa, às vezes distraído, a gente fazendo o nosso trabalho, que são várias coisas para fazer, aí acaba se distraindo e pegando uma multa. E isso ocasiona um peso muito alto para o bolso da gente, entendeu? Agora, no termo de periculosidade, tem se tornado cada vez mais perigoso, porque as pessoas vão se acostumando cada vez mais sem o velocímetro aí, os radares, e cada vez mais está se tornando mais perigoso, entendeu? Principalmente para a gente motoboy, que acaba se arriscando mais ainda, entendeu? O radar, em frente à Feira do Curuado, se estivesse em operação, teria flagrado o caminhão e este carro de passeio parados em cima da faixa de pedestre, o que é proibido por lei. Os condutores tentam se justificar. Rapaz, tanto faz, né? Foi porque eu parei no sinal amarelo e esse senhor aqui de trás estava muito colado em mim, por isso que eu tive que vir para cima da faixa. O contrato com a empresa paulista Congeladel para operar os Corujinhas e outros serviços expirou no início do mês de março e a Prefeitura de Manaus não renovou. Nas ruas, a sensação é de insegurança. Com certeza, eu tenho medo de atravessar a rua aí e de repente passar um carro porque não tem o radar, passar um carro aí e me machucar e me atropelar. Tenho filho para criar, né, meu irmão? Sou contra, porque o trânsito já está do jeito que está, acidente por cima de acidente. E tirando os radares é que todo mundo vai andar sem velocidade, com velocidade mesmo e não respeita nem a vida dele próprio, nem a vida dos outros. Aqui na Avenida das Torres, a velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Mas sem a presença dos radares, a tendência é o motorista aumentar a velocidade, correndo risco de acidentes e atropelamentos. A motorista está inconformada com a decisão do Manaus Trans. De acordo com ela, os rachas entre veículos ao longo da Avenida das Torres são frequentes. Aí a gente vê cada loucura assim de carro, moto, eles passando. Aí eu acho perigoso, né? Se torna perigoso pra gente que tem família, né? Ainda, segundo ela, há cerca de 15 dias, uma pessoa morreu no acidente ocorrido na via. Porque a parada era depois do Corujinha, né? Aí então, tipo assim, ela deu o sinal para o pessoal parar do carro e parou o carro, mas aí a moto passou do lado e pegou ela. Aí matou ela na hora. Tá com 3 semanas isso, aí do outro lado. Depois da retirada dos radares. Depois da retirada dos radares. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, está utilizando radares portáteis para fiscalizar a velocidade de veículos nos principais corredores de tráfego da cidade. Olha, muita discussão já envolveu este assunto, que é a questão dos radares. Me parece aí que não existem muitos estudos técnicos para a colocação de um radar. É na base meio que do olhômetro, né? Pelo fluxo de veículos, pelo tamanho da via, pelo tamanho da pista, pelo número de carros e por aí vai. Outra coisa, ninguém sabe quanto é que se fatura com essas multas. Isso precisa ser um pouco mais claro, mais transparente. E mais do que isso, o recurso oriundo da multa, ele deve ir para a educação de trânsito, para as campanhas de trânsito, para melhorar o trânsito na cidade de Manaus. Então, enquanto continuar essa pouca questão de aclarar de como funciona verdadeiramente o emprego dessas multas, quantas multas são feitas mensalmente, quanto é arrecadado, para onde vai esse recurso. Enquanto isso, a população vai continuar desconfiando, e com razão, da necessidade da colocação desses radares. É um assunto muito polêmico, então, a gente não percebe estudos técnicos, não há divulgação aí por parte do Manaus Trans na redução do número de acidentes, onde estão
os radares. Hoje, mesmo com a retirada dos radares, quando a pessoa passa onde tinha o radar, muitos ainda diminuem a sua velocidade. Isso mostra que provoca um certo despertar na consciência dos motoristas, mas é preciso ter mais transparência nessas questões, né? Primeiro que esta empresa chegou na cidade de Manaus, é uma empresa de São Paulo, chegou com muitas dúvidas, uma empresa denunciada, uma empresa ligada a muitas denúncias pelo Brasil afora, e esta empresa acabou então participando desse processo da instalação de radares em Manaus. Eu sou a favor dos radares, mas eu acho que tudo com critério. Você precisa fazer um estudo técnico, detalhado, ver realmente qual a necessidade e mostrar à população a necessidade da instalação daquele aparelho. Dessa forma aí, desenfreada, no olhômetro, sem qualquer tipo de estudo, de levantamento técnico, eu sou contra. Mas que o radar realmente muda a concepção, muda inclusive os hábitos dos motoristas, isto é fato. Nós temos falado aqui no nosso programa que por conta da ausência do bom senso, muitas coisas acabam ocorrendo no trânsito da cidade de Manaus. Se cada um fizesse a sua parte com respeito, com responsabilidade, respeitando o outro motorista, respeitando as leis do trânsito, nós não teríamos essas barbaridades que nós temos no trânsito de Manaus. A equipe de reportagem do nosso programa captou alguns flagrantes do cotidiano nas ruas da cidade de Manaus. Outros telespectadores nos enviaram também flagrantes. Nós temos as imagens do que ocorre no trânsito da cidade de Manaus. Nós vamos colocar no ar, olha aí. Olha as barbaridades que ocorrem no trânsito. O cidadão está vendendo o que aí, Catirina? Peixe? Está vendendo peixe. Olha aí como é que ele transita, vendendo peixe, cebola, verdura, limão e outras coisas mais. É assim que funciona o trânsito da cidade de Manaus. Com o alto grau de irresponsabilidade de algumas pessoas. Está certo que todo mundo tem que trabalhar, mas não desse jeito, né? Colocando em risco, inclusive, a sua própria segurança. Quantidade de caminhões que trafegam nas ruas da cidade de Manaus, é ônibus para um lado, é caminhão para o outro, é carreta para outro, são os containers que tombam todos os dias na cidade de Manaus. Aí estão os flagrantes captados pela equipe de reportagem do nosso programa e telespectadores que também estão utilizando o WhatsApp e estão enviando. Olha a faixa azul, cheio de carro proibido, táxi pode, aquele ali não é táxi, né? Olha o cidadão arriscando a sua vida, veja que aí os táxis passam pelas... Olha, ó, o ônibus para numa pista, o micro-ônibus para na outra pista e por aí vai. Olha o flagrante aí da pista azul, aí se vai dobrar. Motocicleta na faixa azul, o combeiro aí, Monteiro que gosta de um peixinho, olha aí, o combeiro vendendo peixe, mas também arriscando a sua vida nesta situação, sem qualquer tipo de proteção, sem cinto, vai apenas segurando com a mão, o pé para fora, o corpo para fora. Bom, esses são os flagrantes da cidade de Manaus. Aí está o trânsito que cada dia, infelizmente, piora mais exatamente por conta disso, né? O bom senso deve sempre prevalecer em todas as nossas ações. Se todo mundo tivesse bom senso, nós não precisaríamos ter lei, que nós temos muitas leis nesse país, nós não precisaríamos de códigos, nós temos muitos códigos, nós não precisaríamos de estatuto, que nós temos muito estatuto, mas isso se deve exatamente para organizar uma sociedade que cada vez mais age de forma independente, não respeitando a si mesmo e não respeitando o seu próximo. Vamos ao rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, logo após o intervalo, nós vamos mostrar o caso de uma senhora que vem ao nosso programa denunciar mais uma assistência técnica. Segundo ela, a assistência técnica não cumpriu o prazo determinado, vem enrolando esta consumidora, prometeu devolver o dinheiro, não devolveu, prometeu dar um outro aparelho, não deu outro aparelho, ela, sem saber mais a quem recorrer, veio ou exige os seus direitos. Esta reportagem daqui a pouquinho no Rota do Consumidor. É logo após o intervalo comercial. Por gentileza, e agora?
Mais uma consumidora vem ao nosso programa para denunciar uma assistência técnica. De novo, outra vez, novamente, mais uma assistência técnica não cumpre o que é estipulado pela lei, não cumpre o acordo firmado com esta consumidora. Ela levou a TV de LED dela, que era um sonho de consumo desta consumidora, até assistência técnica, porque a televisão, dentro do prazo de garantia, apresentou problemas. Na assistência técnica, segundo a consumidora, foi acordado entre as duas partes, entre a assistência e ela, de que o problema seria resolvido entre 15 e 30 dias. O caso não foi resolvido. Aí prometeram para ela devolução do dinheiro, não fizeram. Prometeram à consumidora dar um outro aparelho de TV, também não deram. Cansada de ser enganada, cansada de ser enrolada, ela veio ao hotel Exija Seus Direitos. Eu fiquei sabendo do caso, pedi para que o Oliver, de posse das informações, fosse até a assistência técnica tentar resolver o caso. Os detalhes no Rota do Consumidor, a reportagem é do Oliver Castro. Olha só que história. A dona Zaila Lima comprou um aparelho de televisão no mês de maio de 2014. Meses depois, apresentou defeito. E ela passou o final de ano sem televisão em casa. Sem a TV em casa. A senhora pagou quanto pelo aparelho? 1.299. 1.299. À vista. À vista? À vista. Final do ano, dezembro, apresentou defeito. Foi, apresentou defeito. Aí nós trouxemos aqui para assistência. Aí falaram que daqui... Trouxeram até assistência técnica, isso, que deu um prazo para entregar o aparelho funcionando. 20 dias já ia estar pronta a TV. Mas 20 dias? Isso. Aí nós viemos aqui, nada da TV tá pronta. Aí passaram mais 15 dias pra gente. Aí nisso foram enrolando. Passaram 20, 15 dias e até hoje nada. Moral da história, já se passaram 4 meses e até agora nada de solução para o problema. Nada. Sem televisão em casa? Sem TV. E agora, como é que fica a criançada? Agora a gente, por isso que eu procurei vocês, né? Pra ver se a gente resolve alguma coisa, porque eu já tô cansada de ligar e eles falarem sempre a mesma coisa. Quando a senhora liga para assistência técnica, a conversa é sempre a mesma? A mesma, sempre a mesma. Estão providenciando? Sempre a mesma, estão providenciando. Falo que daqui a 3 dias eu entro em contato e nada. A gente espera e nada. Pediram 20 dias... Depois mais 15 dias, se passaram 35 dias e nada. A última vez que eu vim aqui falaram que me deram prazo de 3 dias. Já está com 2 meses que eu vim aqui e nada. Aí conversa aqui com o gerente? Converso com a gerente, com as moças daí que atendem. Os funcionários, eles falam que é o fabricante, que o problema está com o fabricante. A mesma coisa. Pediram inclusive para a senhora entrar em contato com a fábrica, foi isso? Entrar em contato. Aí eu ligo, mas só que eles atendem... E na hora dá problema, eles não me escutam. Aí nisso meu crédito vai tudinho e eu acabo não falando nada com eles. Ainda está tendo de gastar dinheiro, tirar dinheiro do bolso para comprar crédito, para ligar para a fábrica. Já vim umas 4 vezes aqui e nada. Está cansada já? Cansada, né? Eu quero resolver esse problema logo. Por isso que procurou o programa Exija Seus Direitos. Isso. Agora nós vamos adentrar e tentar conversar com a gerência para saber o que na verdade está acontecendo. Felizmente, depois de muita conversa com o fabricante, que fica em São Paulo, chegamos a um denominador comum. O que ficou definido? Daqui a 15 dias eles vão entrar em contato comigo para me receber meu dinheiro de volta da TV. Agora a conversa aqui na assistência com o fabricante foi mais amistosa, né? Mais tranquila. Mais rápido, foi muito rápido. Nós estamos de volta aqui com a dona Zaila Cavalcante. Nós estamos aqui no bairro Zumbi dos Palmares, na casa dela, para mostrar que após a intervenção do programa Exija Seus Direitos, o caso dela, felizmente, foi resolvido. Com dinheiro em mãos, dona Zaila. Com certeza. Eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e o programa Exija Seus Direitos por ter me ajudado, né? Satisfeito. Satisfeita. Portanto, é mais um caso resolvido aqui no programa Exija Seus Direitos. Caso resolvido. Eu gostei da levantada de sobrancelha dele no final da reportagem, você viu? Ele está inventando cada dia uma coisa, ele inventa agora o nosso repórter especial. Olha,
como são as coisas, né? Quando você pega um caso, você tem disposição de ajudar, você tem disposição em resolver, você resolve. Basta um pouquinho só de boa vontade, de esforço de uma gigante como é a empresa denunciada, para que o caso fosse resolvido. A consumidora, e é bom que o telespectador fique sabendo disso, ela não tem que ficar ligando para a fábrica, ela não tem que ficar ligando para outro estado do Brasil para resolver o seu caso. Isso é obrigação de quem vende, de quem fabrica, de quem conserta. O consumidor, no caso a consumidora, ela já fez a sua parte, ela já comprou, ela já pagou. Se a TV de LED, que era um sonho de consumo desta jovem senhora, apresentou problemas, a obrigação dela é levar até assistência técnica e ponto final. A assistência que tem 30 dias para resolver e não pode ficar, PC, não pode ficar passando a responsabilidade que é da empresa, Paulo Sérgio. É da empresa, não é da consumidora. Quantas vezes nós já falamos aqui sobre a lei? A lei diz que o consumidor tem que pegar o seu aparelho com defeito, ir até a assistência técnica tem 30 dias para resolver. Se tem que ligar para São Paulo, para Nova York, para Madrid ou para Roma, isso é problema da assistência técnica, não é problema da consumidora. E muitas vezes as assistências técnicas repassam ao consumidor a responsabilidade que é dela, a assistência técnica. Vejam como é este caso. De novo, ela tem que comprar crédito, gastar dinheiro para fazer o serviço que não é obrigação do consumidor. É obrigação da assistência técnica fazer isso. Mas com a intervenção do nosso programa, pediram 15 dias, em menos de 15 dias, a devolver os R$ 1.299 a essa consumidora, graças à intervenção do nosso programa. Se não fosse a ida do Oliver, se não fossem as nossas contestações, se não fossem as demonstrações do direito desta senhora, que nós demonstramos aqui a assistência técnica, e também a outra empresa em São Paulo, o caso estaria se arrastando, como vinha se arrastando de uma forma, inclusive, desrespeitosa. E nós não estamos falando de uma empresa de fundo de quintal. Nós estamos falando de uma das maiores empresas, uma das melhores empresas do mundo, que é a Samsung. Então a Samsung precisa também rever um pouco mais o seu conceito. Rever, inclusive, de que forma as assistências técnicas autorizadas da Samsung estão tratando os seus consumidores. Porque nós vimos na reportagem um flagrante desrespeito à lei praticada pela assistência técnica autorizada da Samsung. Olha, ainda há pouco eu falava que o Brasil tem muitas leis, tem muitos códigos, tem muitos estatutos. O problema é que não existe fiscalização sobre isso e não existe uma certa consciência das pessoas de que nós somos regidos por leis e que todos nós estamos sujeitos ao cumprimento de leis. Instituições, principalmente as bancárias, desrespeitam todo e qualquer tipo de lei. Desrespeitam o estatuto, desrespeitam os códigos, não respeitam o poder público, não respeitam as autoridades, não respeitam os seus clientes, não respeitam o idoso, não respeitam a gestante, enfim, não respeita nada nesse país. Tem uma lei que é uma boa lei, que foi feita para inibir as quadrilhas especializadas nas famosas saidinhas de banco, e esta lei, que já tem algum tempo, ela é de 2009, essa lei nunca foi cumprida pelos bancos. Essa lei proíbe utilização de telefone celular dentro das agências bancárias. E por que a lei foi feita? Porque foi detectado pelas investigações, pelas autoridades policiais, foi detectado que muitas quadrilhas se especializaram nas saidinhas de banco, colocavam informantes dentro das agências bancárias, essa pessoa passava a seguir o cliente, via que o cliente fazia um determinado saque, passava a descrição por telefone para o comparsa que estava lá fora, essa pessoa era sequestrada e o dinheiro era roubado. A lei foi feita em 2009, mas nunca foi cumprida, porque os bancos se acham acima das leis e porque também não existe fiscalização.
Olha os detalhes na reportagem do Oliver Castro. Em muitos bancos, a lei das filas não está sendo cumprida como deveria. Nesse banco, não. Por quê? Porque várias vezes que eu vim aqui tem briga dentro do banco, porque o pessoal faz briga, fala, mas ninguém escuta, finge que ninguém está ouvindo. Em dias considerados normais, o atendimento deve ser efetivado em no máximo 15 minutos. Mas isso nem sempre acontece. Gostaria que eles abrissem mais cedo, né? Principalmente pelos idosos, né? Com o pé esquerdo fraturado, esta dona de casa não tem outra opção. Estou com o pé também quebrado, aí de vez em quando eu tenho que dar um jeitinho aqui para... A senhora está com o pé inchado aqui? É quebrado. Do lado de fora, exposto ao sol e à chuva, o melhor negócio é se proteger e aguardar. Sombrinha por causa do sol e da chuva, né? A fila é extensa. Quem chegou cedo, o tempo parece passar bem devagar. Estou desde as 7 horas da manhã aqui em pé, esperando a boa vontade. A senhora está desde que horas aqui? Desde as 7 da manhã aqui. Já vim de lá de Zumbi, andando. Vou esperar a boa vontade deles abrirem aqui. A lei das filas estadual é de autoria do deputado Marcos Rota. O descumprimento gera multa de R$25 mil a R$150 mil. Mesmo assim, muitas leis são ignoradas pelas agências bancárias. A lei dos biombos, por exemplo, que obriga os bancos a instalarem anteparos entre os caixas e as filas, anda longe de ser cumprida, prejudicando os clientes. Não, todo mundo vê, sacar, depositar, dar o dinheiro, normal isso. Porque não existe lei no nosso país, é um país sem lei. Todo mundo fica olhando. Fica olhando. É. Aí que fica mais fácil para o ladrão, né? Se a pessoa vai tirar uma certa quantidade de dinheiro, eu acho que deveria ter, porque evita. Fica exposto, qualquer um de trás pode olhar sua senha, pode ver quanto você está tirando. A lei que obriga o uso de aparelhos celulares dentro de agências bancárias também é ignorada. Agora mesmo eu estava de telefone e não fui abordada. Ninguém incomodou você, usou livremente? Não, eu usei livremente, até porque eu nem percebi se tinha alguma placa informando. Alguma placa informando. Já foi abordado por algum segurança? Nenhum. Nunca. Usa o celular livremente? Livremente, normal isso. Inclusive atrapalha até, a senha aparece no monitor e as pessoas estão conectando no celular, né? Entendeu? Então atrapalha. A aplicação das leis é a única forma de coibir a prática de crimes, como a famosa saidinha de bancos, onde os bandidos observam a movimentação nas agências e, com celulares, avisam comparsas que esperam nas ruas para roubar quem sacou dinheiro em espécie. Geralmente a saída de banco, geralmente acontece isso. O cara usa o celular para poder chegar e comunicar outro que está lá fora. Essa é a informação. É a famosa saidinha de banco. É, fulano e tal sacou, tá de camisa e tal, e diz até o preço da camisa. O objetivo das leis é reduzir os abusos contra os clientes e a quantidade de assaltos, principalmente na saída dos bancos. Para serem cumpridas, é preciso mais fiscalização por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Muito bem, boa reportagem do nosso competente Oliver Castro. Mostra realmente que nós temos boas leis, mas que as leis não são cumpridas e não são fiscalizadas também. O banco por si só, ou os bancos por si só, que faturam bilhões e bilhões, e o lucro médio do ano passado foi de 20 bilhões de reais dos bancos. O lucro médio dos bancos foi de 20 bilhões. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, eles faturaram, em média, cada um, 20 bilhões de reais nesse país. Aí, eles não pagam os bancários como deveriam, eles não melhoram a infraestrutura, principalmente nos municípios do interior. Tem muito município no interior do estado que não tem sequer agência bancária e quando tem é de péssimas condições. Não tem servidores à altura, não tem infraestrutura necessária para atender bem os nossos irmãos do interior. Eles não respeitam as leis, eles fazem as próprias regras. Daí a lei das filas, que é descaradamente descumprida pelos bancos. O PROCON também me parece que faz vista grossa
nessa questão da fiscalização dos bancos. Não sei por que o PROCON não fiscaliza banco. Por que o PROCON não vai todo dia às agências bancárias? Eu aumentei a multa, foi para 150 mil reais a multa dos bancos. Duvido que se multar um banco por dia, esses bancos não vão aprender a respeitar a lei. Agora todo mundo fica de braço cruzado. Quando eu era presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, nós estávamos toda semana nas ruas. Toda semana nas ruas. Em parceria, fiscalizando, denunciando, mostrando os abusos. Agora está engessado, está todo mundo engessado. Todo mundo engessado. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, denunciado por cartel de combustível, foi condenado por participar do cartel de combustível, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. Aí você vai dormir com um barulho desse? Quando é que a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia vai fiscalizar os postos de combustível? Como e quando? É a pergunta. Então, se o PROCON não for para a rua fiscalizar estas leis, de nada vão adiantar essas leis, que são feitas com base na reclamação dos consumidores, na reclamação dos usuários, dos clientes das agências bancárias. Então, se não houver a fiscalização, os bancos não vão se adequar, os bancos não vão cumprir o que determina a legislação. Eu estou estudando, inclusive, eu e o deputado Daniel Vilela, de Goiás, nós estamos estudando uma emenda aditiva para que a gente possa fazer com que os bancos paguem mais impostos. Recentemente, houve a votação na Câmara dos Deputados do ajuste fiscal. Aí arrocharam os trabalhadores, arrocharam os pensionistas, arrocharam os aposentados, arrocharam as viúvas. Eu votei contra. Votei contra tudo isso. E direito garantido não sou eu quem vai tirar. De maneira alguma. Votei contra o meu partido, votei contra a orientação do meu líder, votei contra a orientação do governo federal. Se depender de mim, essas coisas não passam na Câmara. Se o governo gastou mal, não é nossa culpa. Não é culpa do trabalhador, não é culpa da dona de casa, não é culpa das viúvas, dos aposentados, dos pensionistas, não é culpa do pescador, que estão tirando o benefício de todas essas pessoas. Mas eu votei contra. Votei contra porque eu acho que quem tem que dar a maior parcela de contribuição é quem ganha mais. E quem ganha mais nesse país? Se não são os bancos. É deles que nós temos que tirar dinheiro. É deles que nós temos que retirar bilhões e bilhões de reais. Que não respeitam ninguém nesse país. Faturam bilhões e bilhões de reais e não se importam com o país. Então é contra eles que nós temos que empregar as nossas ações. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem o Câmera 13. Uma ótima terça-feira. Que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.